Imaginem que, a milhares de quilômetros abaixo dos seus pés, existem fragmentos de um planeta estranho. De um planeta que, segundo muitas teorias, colidiu com a Terra há mais de 4,5 bilhões de anos. O que à primeira vista parece fantasia de um autor de ficção científica e coisa de alienígenas, na verdade é um fato científico apresentado na 52ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária, realizada entre os dias 15 e 19 de março. A hipótese de que fragmentos de um planeta estranho foram descobertos no manto da Terra vem das pesquisas de uma equipe de cientistas da Universidade Estadual do Arizona. Pesquisadores afirmam que partes do planeta estranho ficam profundamente no interior da Terra, sob a África Ocidental e o Oceano Pacífico na forma de dois enormes aglomerados. Os fragmentos não vêm de qualquer planeta, mas sim de um corpo celeste muito específico. Um corpo ao qual a Terra provavelmente deve sua forma atual e a vida, sua existência como conhecemos hoje. O nome desse corpo celeste é Theia. Enquanto um artigo na famosa revista científica Nature de 2018 interpretou a origem desses aglomerados como restos de continentes submersos, o novo artigo da equipe de cientistas do Arizona contradiz essa hipótese. Os blocos encontrados são várias milhões de vezes mais volumosos que o Monte Everest, significativamente mais densos e quentes do que o ambiente ao redor, e só poderiam ter vindo de Theia, o corpo celeste que colidiu com a Terra pouco depois de sua formação. Segundo as estimativas da equipe, Theia tinha entre 0,1 e 0,45 vezes a massa da Terra, ou seja, provavelmente era bem mais massivo do que Marte. As consequências desse impacto transformaram toda a Terra em uma bola incandescente e derretida de magma. Tão inimaginavelmente gigantesca deve ter sido essa colisão. E vai ainda mais além. Essa colisão não foi responsável apenas pela estrutura geológica em camadas da Terra, mas também pela evolução química de longo prazo do planeta. Em outras palavras, sem esse impacto gigantesco, provavelmente nunca teria existido vida na Terra. E as consequências da colisão foram ainda mais além. O material lançado pela colisão se acumulou na órbita da Terra e lá se condensou, formando a Lua. Graças a Theia, a Terra não só adquiriu sua estrutura típica, como também deu origem à Lua. Terra e Lua, portanto, estão inseparavelmente ligadas e, por assim dizer, são feitas do mesmo material. Mas, para entender exatamente onde estão os restos de Theia, precisamos dar uma olhada rápida na estrutura da Terra. Ela é composta por diferentes camadas. A crosta terrestre é a camada mais externa, onde vivem humanos e outros seres. Tem só algumas dezenas de quilômetros de espessura. Abaixo da crosta terrestre está o manto terrestre, que é viscoso. Foi nesse manto que Qian Yuan, o autor principal do estudo e cientista líder da pesquisa, encontrou os fragmentos do planeta estranho. Ele diz que após a colisão, partes de Theia afundaram no manto da Terra. Geólogos descobriram esses enormes aglomerados há algum tempo, quando enviaram ondas sísmicas através do nosso planeta usando equipamentos específicos. Como as ondas sísmicas apresentam velocidades diferentes ao atravessar o planeta, é possível identificar a estrutura da Terra com base nessas diferenças. Tanto sob a África quanto sob o Oceano Pacífico, as ondas desaceleraram até quase se arrastarem, o que permitiu a conclusão óbvia de que deveriam existir enormes áreas de rocha que eram mais densas, mais quentes e, portanto, mais fluidas do que o seu entorno extremamente viscoso. Ondas sísmicas são transmitidas muito mais lentamente por líquidos do que por materiais sólidos. Portanto, elas eram mais lentas ao atravessar os aglomerados de Theia, já que esses devem ser mais fluidos do que o restante do manto terrestre, que, como já foi dito, é relativamente viscoso. Aliás, nesta animação dá para ver claramente os aglomerados. Vemos como um deles está localizado diretamente sob a África, e praticamente abrange todo o continente, ou seja, fica sob todo o continente, enquanto outra parte começa a leste da Austrália e se estende amplamente pelo Pacífico, ou seja, passa por baixo do Pacífico. Aliás, essa animação foi feita com base nos dados coletados em 2018, quando ondas sísmicas foram enviadas através do planeta. Segundo Qian Yuan,
Essas áreas são de 1,5 a 3 km, 2,5% mais densas do que o restante do manto terrestre e significativamente mais quentes. Ele também fez algumas outras considerações. Se Taia fosse rico em ferro e muito denso, ele teria sido completamente absorvido pela Terra, já que materiais mais pesados teriam se acumulado no núcleo terrestre. Lá poderiam ter se acumulado sem problemas. Mas como a composição de Taia provavelmente era um pouco mais complexa, partes do planeta permaneceram no manto terrestre e não foram completamente dissolvidas. Assim, também é possível que materiais mais densos tenham afundado, assim como partes da crosta terrestre após a colisão entre Taia e a Terra, misturando-se com o material do depósito de Theia. As proporções desse acúmulo são verdadeiramente gigantescas. As regiões mais profundas dos aglomerados estão a 2.880 quilômetros abaixo dos nossos pés, em uma parte do manto terrestre, mais próxima do núcleo externo da Terra, que fica sob o manto terrestre e envolve o núcleo da Terra. Esses aglomerados têm mais de 1.000 quilômetros de altura e são de 2 a 3 vezes mais largos do que altos. Cientistas descobriram em um estudo de 2019 que o material expelido por vulcões islandeses e samoanos pode ter vindo exatamente desses aglomerados. Quando eles analisaram o magma, descobriram que partes dele têm até 4,5 bilhões de anos. Ou seja, eles podem ser rastreados até o momento em que Taia provavelmente colidiu com a Terra. Isso significa que esses aglomerados provavelmente são muito mais fluidos do que o ambiente viscoso ao redor no manto terrestre, e que as ondas sísmicas, como mencionamos brevemente antes, se movem mais devagar através desses aglomerados do que pelo restante do manto terrestre. A teoria científica da formação da Lua por meio de um impacto planetário circula nas mentes dos cientistas há mais de 45 anos. Mas há um problema com essa hipótese. Até agora, os cientistas não encontraram evidências claras da existência de Taia. Um estudo de 2016 sugeriu, por exemplo, que os núcleos da Terra e de Taia teriam se misturado, e por isso não haveria nenhum vestígio do impactador, ou seja, do planeta. Outra teoria diz que na colisão dos planetas, ambos teriam se vaporizado totalmente, transformando-se em vapor. Se seguirmos esse raciocínio, a Terra, após esse impacto, teria se transformado em uma massa girando rapidamente de rocha derretida e vaporizada, chamada de sinestia. Essa estrutura então colapsou sobre si mesma e formou a Terra. Mas uma parte da massa giratória da sinestia se separou e se juntou para formar a Lua. Taia deixou de existir, sendo totalmente absorvida pela Terra. Os resultados de Tianyuan e sua equipe talvez provem agora que existiu um planeta chamado Taia e colocam fim às especulações sobre o paradeiro desse corpo celeste. Portanto, Taia deve ter existido definitivamente em nosso sistema solar há muitos bilhões de anos.